Olá, irmãos amados e queridos da Igreja Batista Moriá. Eu espero que todos estejam bem e conectados com o nosso Deus. Vamos ler juntos Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, como é bom e confortante saber que o nosso Deus, aquele que controla o universo, nos ama tanto e está conosco em todas as situações. Ele nos ajuda e Ele nos mantém de pé. Que possamos estar sempre conectados a Ele, pedir a Ele sabedoria, força para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Porque Ele é forte, Ele é poderoso e Ele nos ama. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Só Ele está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Irmãos, irmãs, que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações neste dia. Este é um momento muito especial porque podemos nos sentir conectados com os irmãos, em especial com o nosso Deus, através da oração que vamos estar fazendo. Eu escolhi um versículo que está em Salmos 25, versículo 5, de alguém também que queria estar conectado com o Senhor o dia todo. Vamos ler? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando o dia todo. Que lindo, né, irmãos? Estas palavras são um bom lembrete para que nós também, para nós refletirmos o quanto nós precisamos durante o dia de toda a orientação de Deus. Davi, ele reconheceu isso, porque ele tinha muitos desafios ao longo do dia para enfrentar, tinha inimigos,
e ele queria que o Senhor o orientasse, que o Senhor o guiasse, que o Senhor o ensinasse, como ele fala no versículo. E que esse desejo também possa estar em nossos corações neste dia, de estarmos sendo orientados e guiados pelo Senhor. Precisamos muito. Estamos num tempo de batalha e precisamos sermos guiados, ensinados pelo Senhor. Vamos orar nesse sentido? Convido a todos. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu santo e precioso nome, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso auxílio, Pai querido, e queremos, ó Deus, sermos guiados pelo Senhor. Queremos que o Senhor guie neste dia os nossos pensamentos, os nossos passos, as nossas ações. O Senhor conhece as nossas lutas, vivemos num tempo de guerra. Que o Senhor esteja à frente, Pai querido, nos direcionando, nos orientando, nos ensinando também, porque só assim, ó Pai, seremos conduzidos em vitória. Colocamos isso na Tua presença, porque nós cremos em Ti e confiamos e esperamos no Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus, Pai, tudo
Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia! Hoje vamos ao nosso estudo com mais um personagem bíblico. Vocês sugeriram no nosso teste de verificação de aprendizagem o nome de Abigail e ela é a nossa personagem de hoje. Para começar, vamos ver a história que a Bíblia relata sobre Abigail. A nossa história de hoje está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e nosso personagem principal é Abigail. Abigail era uma mulher linda, inteligente e o significado do seu nome era o pai se alegra. Ela era casada com um homem de nome Nabal, que era um homem rude e mau, e o significado do seu nome era tolo e louco. Ele estava na região do Carmelo para cuidar das suas ovelhas. Ele era um homem muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E nessa época, ele estava envolvido na organização da festa da tosquia das ovelhas. Era uma festa onde as ovelhas eram tosquiadas e muitos convidados eram chamados e havia muita comida e muita bebida e muita fartura para todos os convidados. Nesta mesma época, Davi, que ainda não era rei de Israel, vivia pelos desertos se escondendo do rei Saul, que queria muito matá-lo. Então Davi estava com aproximadamente 600 homens no seu exército. Sabendo da festa da tosquia, pediu que 10 homens fossem procurar Nabal com o seguinte recado: Nabal, nós somos homens de Davi e nós viemos aqui para solicitar algum alimento e bebida que você possa nos oferecer gentilmente. Vejam, nós estamos no deserto e vimos por muitas vezes os seus homens, os seus funcionários cuidarem do seu rebanho. Mas nós nunca incomodamos, nunca roubamos, sempre protegemos os seus funcionários e ajudamos a cuidar do seu rebanho. Assim que está acontecendo a festa, nós pedimos encarecidamente que você nos encaminhe alguns alimentos que possam servir o nosso exército. Ao ouvir isso, essa solicitação, Nabal ficou muito furioso e a resposta que ele deu foi um grande não. E ele disse: eu não conheço Davi, eu não sei de quem se trata e daqui da minha festa vocês não vão levar nada. Quando os homens de Davi voltaram com a resposta dizendo que Nabal não encaminharia nada, Davi ficou muito furioso e ordenou aos seus homens que pegassem as suas espadas e que iriam até Nabal e iriam matar todos. Assim, Davi juntou um exército de 400 homens para ir com ele à busca de Nabal e sua família e seus funcionários e deixou 200 homens cuidando da sua bagagem e das suas coisas. Enquanto isso, Abigail foi avisada por um dos seus funcionários o que havia acontecido, alertando Abigail que isso seria um problema muito grande, uma vez que Nabal se recusou a encaminhar os provimentos para o exército de Davi. E o seu funcionário disse: vejam, os homens de Davi, eles nunca nos incomodaram, nunca nos roubaram, eles sempre nos protegeram e nos ajudaram a cuidar do rebanho. Se Nabal não encaminhar nada para o seu exército, com certeza eles virão com muita fúria sobre nós. Assim, Abigail rapidamente tomou uma decisão. Separou os animais para a carga e mandou separar 5 ovelhas já assadas, 2 odres de vinho, 200 pães, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de uva passas e 200 passas de figo. E encaminhou para que fosse levado para Davi e o seu exército. Assim, Abigail seguiu juntamente com seu funcionário os provimentos para ir em direção a Davi e seu exército. No meio do caminho encontraram Davi e Abigail apressou-se para falar com ele, pedindo perdão e pedindo então que Davi aceitasse o presente das 5 ovelhas, os 2 odres de vinho, os pães, o trigo, as passas e o figo, dizendo: escute-me e perdoe-me. Aceite esse presente que o Senhor, teu Deus, mandou. O Senhor Deus fará você rei de Israel. E na mesma hora, então, Davi ficou muito encantado com a coragem daquela mulher e reconheceu que Deus havia mandado ela ao encontro dele. E Davi disse: eu não vou causar nenhum mal a vocês, pode voltar tranquila. Quando Abigail voltou para casa, sabia que precisava contar a Nabal o que ela tinha decidido. Porém, encontrou Nabal muito bêbado diante da festa que ele estava oferecendo e ela resolveu esperar o dia seguinte. Uma vez que Nabal havia dormido, ela esperou o dia seguinte para contar o que havia feito.
No dia seguinte, quando Abigail encontrou com Nabal, ela contou o que havia feito. E diante dessa notícia, Nabal ficou quieto, calado, e aparentemente ele teve um ataque no coração. E, depois de 10 dias, ele veio a falecer. Quando Davi soube que Abigail havia ficado viúva, ele mandou chamá-la e fez uma proposta a ela de casamento, porque Davi havia ficado muito encantado com a postura daquela mulher. Abigail assumiu uma postura humilde e colocou-se como serva e aceitou casar-se com Davi, que posteriormente tornou-se o rei. Desta união nasceu o filho do casal, cujo nome era Quileabe e está relatado em 2 Samuel 3:3. Dessa forma, Abigail tornou-se esposa de um homem muito importante para o reino de Israel. Hoje eu resolvi contar essa história desta forma, porque assim as crianças grandes e pequenas podem participar. Vejam que história interessante, não é? De Abigail. Ela está relatada em 1 Samuel, no capítulo 25. Vejam que Abigail ela é lembrada por sua beleza, sensatez e inteligência. Quais são as marcas que nós temos deixado na nossa personalidade que as pessoas podem nos reconhecer? Então, por exemplo, eu posso perguntar, vocês conhecem a Silvia? Aquela irmã tão linda que gosta de orar pelas pessoas. Ou eu posso perguntar, vocês conhecem o irmão José Roberto Padilha? Aquele irmão bondoso, generoso, que sempre ajuda e sempre está disposto a auxiliar as pessoas que sofrem. Bom, Abigail, quando era falado o nome dela, todos sabiam que se tratava de uma mulher bela e sensata, e também temente a Deus. Mas como nós vimos na história, o seu marido Nabal era o contrário dela, pois era um homem rude e arrogante, um homem tolo. Vamos ver então quais são as lições que nós podemos aprender com Abigail, com essa história, que podemos levar para as nossas vidas. A primeira lição que eu aprendo com Abigail é que é preciso identificar os momentos que exigem urgência no agir. Vejam, quando o funcionário de Nabal contou para Abigail o que estava acontecendo, a gravidade do problema, a Bíblia relata que Abigail agiu aceleradamente, que ela agiu depressa, ela agiu rápido. Não dava tempo dela ir conversar com Nabal, argumentar, pensar. O evento exigia uma atitude urgente, pois Davi estava decidido que queria acabar, exterminar com os homens de Nabal, da família e seus funcionários. E Abigail sabia que precisava agir urgentemente, não dava para esperar, era uma questão de vida ou morte. Não dava tempo para ficar dialogando, pensando, chamando os amigos, telefonando para um ou para outro, consultando o que cada um iria fazer. Ela agiu rapidamente, pois era um assunto que exigia a urgência. Além disso, a Abigail ela não ficou delegando, ela mesma pôs a mão na massa, ela foi, também separou alguma coisa que já estava preparada e ela acompanhou o seu funcionário que foi em direção a Davi. Ela não simplesmente delegou, mas ela acompanhou junto porque era um assunto de muita gravidade e ela estava muito atenta à necessidade de fazer alguma coisa. Então, o versículo 18 diz que ela tomou depressa 200 pães. E não só nesse momento ela agiu com rapidez, né, com agilidade, mas quando os funcionários de Abigail se depararam com Davi e com seus 400 homens, e Abigail estava um pouco mais atrás, ela se apressou e ela se dirigiu até Davi e ela se prostrou, pedindo clemência, pedindo que Davi desculpasse, que perdoasse, que não considerasse a atitude tola que seu marido havia tomado. Então, no versículo 23 diz que quando avistou Davi e Abigail, ela se apressou em descer do jumento. Muitas vezes nós vivemos situações que exigem urgência no agir. Muitas vezes é um casamento que está em risco, um relacionamento, um emprego, uma vida. Então é muito importante nós sabermos quando há urgência em agir.
Não dá tempo para dormir e esperar o dia seguinte para agir. Essa era uma situação em que Abigail sabiamente identificou que era urgente a sua ação. A segunda lição que eu aprendo com Abigail é que é preciso identificar os momentos que exigem paciência e espera. Ao contrário, né, da outra decisão que ela tomou, que foi rapidamente, ela separou alguma coisa para levar para Davi e seus homens, neste momento, no segundo momento, Abigail ela foi muito cautelosa, paciente e prudente. Quando ela retornou para sua casa, com uma notícia que para qualquer um seria uma boa notícia, olha, Davi desistiu de matar Nabal e de matar os homens da casa e os seus funcionários, essa era uma notícia boa. Mas Abigail sabia que o seu marido, Nabal, era um homem tolo, ele era imprudente, né? E ela sabia que esse comunicado não seria um comunicado simples, porque Nabal poderia reagir de forma agressiva. Abigail contrariou uma ordem dada por Nabal. E nós sabemos que as mulheres, elas não tinham tanta voz, tanto poder de decisão naquela época, e elas eram muito sujeitas às decisões dos maridos. Elas não podiam contrariar livremente seus maridos, as decisões. E ela sabia que ela tinha feito algo que poderia irritar Nabal. Quando ela voltou, a cena que ela encontrou foi de um homem bêbado, alcoolizado, e que estava ali festejando, e Abigail percebeu que aquele não era o momento de falar. Então qual foi a atitude dela? Ela esperou, Nabal dormiu, no dia seguinte, quando já tinha passado o efeito do vinho, aí sim Abigail foi falar com Nabal. E para sua surpresa, e para um momento surpreendente da história, no versículo 37, diz que o coração de Nabal morreu em seu peito e ele ficou petrificado. Então, possivelmente ali um ataque cardíaco. E diz ainda que depois de uns 10 dias ele morreu. Vejam, essa atitude sábia de Abigail de esperar o momento certo possivelmente poupou a sua vida, porque ela não foi agredida, ela não foi ofendida, ela não foi violentada, ela não foi xingada, mas no momento certo, na espera, no dia seguinte, ela soube falar. Por vezes nós precisamos analisar a situação, como o outro está para receber aquela informação. Ela foi muito sábia, ela percebeu que o seu marido estava alcoolizado, como que ela poderia dialogar com alguém naquela situação? Precisamos ficar atentos às oportunidades, aos momentos, às situações que exigem que nós tenhamos paciência e aguardar o momento certo de agir. Por vezes nós vamos precisar agir com urgência, não dá para esperar o amanhã, mas em algumas situações nós precisamos esperar uma noite de sono, aguardar um novo dia para tomar uma decisão. A terceira lição, então, que aprendemos com Abigail, é que é preciso exercitar uma postura humilde, sábia e pacificadora em todas as situações. Sejam as situações emergenciais ou as situações que exigem paciência, em todas elas nós precisamos adotar uma postura de humildade e de sabedoria. Vejam, quando Abigail recebeu essa notícia, ela estava no meio de um fogo cerrado. De um lado tinha Nabal, que disse que não conhecia Davi, que não sabia quem era, o que é muito difícil porque Davi já tinha uma fama naquela época, muitos já queriam que Davi fosse rei, e ele fugia do rei Saul porque ele tentava matar Davi. Então é muito difícil que Nabal não soubesse quem era Davi. Então de um lado tinha um homem muito irritado, um homem intolerante, Nabal, que se recusou a ajudar Davi, e de outro lado tinha Davi, também muito irritado com a notícia que ele recebeu de que Nabal não enviaria nada. Era um período de festa, Nabal poderia se encaminhar porque tinha alimento em fartura. E Davi e seus homens ali naquele tempo que passou no deserto ajudava os pastores a cuidarem das ovelhas de Nabal, não roubaram nada, cuidaram desse rebanho. Nada prejudicaram Nabal, então Davi ficou muito furioso com essa notícia de que Nabal se recusou a ajudá-lo. Então Abigail ficou nesse meio, né, de Nabal, um homem que não queria ajudar, e do outro lado Davi, que estava ali disposto a acabar com Nabal. E essa situação
exigia muita sabedoria, muita humildade e uma atitude pacificadora. Isso nós encontramos em Abigail. Ela resolveu, por sabedoria, colocar a sua submissão a Deus acima da sua submissão a Nabal. Como ela agiu com humildade? Quando ela se deparou com Davi, diz a palavra de Deus no versículo 23, que ela prostrou seu rosto em terra e lançou-se aos seus pés. Então ela se colocou numa posição de total humildade, de clemência, de pedido. Ela assumiu uma culpa, ela até sabia que a culpa não era dela. Mas ela sabia que o marido não assumiria, Nabal não assumiria essa culpa. Então ela assumiu essa culpa e dizendo, olha, o meu marido ele é um tolo, ele é um ignorante, ele não sabe o que ele fala, então não leve em consideração o que ele falou. Mas aceite o que eu trouxe aqui para vocês, aceitem esse presente. Ela agiu com sabedoria, ela soube usar as palavras adequadas com Davi. Vejam, olha que visão. Ela afirmou que ela estava ali para impedir que o homem que viria a ser rei, que esse homem evitasse de comer um homicídio por suas próprias mãos. Então ela usou de um argumento muito forte. Ela falou, olha, Davi, eu sei que você vai ser rei, então não vai ficar bem para você carregar esse homicídio, essa culpa, né, esse crime, por você ter decidido agir por suas próprias mãos. E você vai se lembrar dessa situação, que você foi poupado de derramar um sangue em função dessa situação. Ela foi pacificadora porque ela desejou que não houvesse o mal na vida de Davi e que ele fosse abençoado no seu reinado. Por fim, então, depois que Nabal faleceu, Davi mandou chamar Abigail, dizendo que a queria como esposa, e mais uma vez, humildemente, ela se colocou numa posição de serva. E ela disse, olha, eu posso atender o chamado de Davi, e eu devo me colocar como serva, como uma pessoa que vai servir aos seus empregados. Mas não era isso que Davi a queria como esposa, e assim aconteceu. Então, muitas vezes nós somos considerados tolos, arrogantes, precipitados, né, nécios, tolos, por conta das nossas atitudes. E nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes. Vejam que Abigail ela é reconhecida por sua sabedoria. Essa beleza que a Bíblia relata, nós não sabemos se o autor está relatando de uma beleza puramente exterior. Possivelmente ela era bela, mas muito mais se destaca a sua beleza interior. Então, que nós possamos ser, né, que nós possamos ter como características principais a sabedoria, a humildade e uma postura, uma atitude pacificadora. Concluindo então, Abigail tinha marcas importantes, né, como essa beleza que era interior e exterior, era sensata, sábia, humilde e uma mulher de coragem e de fé. Ela soube agir com prudência nos momentos em que exigia uma urgência e ela soube agir também com prudência, com inteligência nos momentos que exigiam uma espera. Que nós possamos deixar aflorar na nossa vida, no nosso agir, essas melhores características e que possamos ser reconhecidos no nosso dia a dia por pessoas que glorificam, que trazem glória a Deus e que honram ao seu nome. Bom, nossa tarefa é a seguinte, nós vamos ler o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, ler a história completa. E no decorrer dessa semana, nós vamos começar a observar de que forma nós costumamos agir. De que forma nós costumamos resolver problemas. Nós temos olhado para os nossos problemas com uma visão cuidadosa, estratégica. Nós procuramos analisar se é necessário agir com rapidez ou a urgência dessa resolução. Ou nós agimos de forma intempestiva em todas elas, nós sabemos separar, diferenciar uma das outras. E se nós não estamos agindo da melhor forma, vamos buscar nessa semana orientação de Deus, pedir a Deus que nos dê direcionamento para que possamos agir como pessoas sábias, humildes e pacificadoras. Que Deus nos abençoe.
Olá, irmãos. Olá, família Moriá, queridos irmãos e queridos amigos que conosco frequentam a igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre Apocalipse 13, que o pastor Elias falou muito bem sobre esse tema. Eu pedi esse tema para ele porque há muitas controvérsias, muitas pessoas falando coisas que realmente a gente fica até meio na dúvida, que é o final dos tempos. Uns falam que a besta já está presente, outros falam que ela está próximo para vir. Então, tem muitas dúvidas que ficam pairando no ar e as pessoas falando, né? E então eu pedi esses esclarecimentos para o pastor, porque esse pastor, como é pastor dos pastores, ele saberia, embora meu marido gostaria de pregar sobre esse tema também. Ele falou, se precisar, eu estarei falando. Mas eu pedi para o pastor Elias, já que ele pediu que a gente pudesse sugerir algum tema, então eu falei sobre Apocalipse 13. E foi grande bênção, irmãs, irmãos, foi grande bênção mesmo. Ele falou sobre resistência e perseverança espiritual. Como devemos resistir essas opressões e termos essa resistência espiritual. Falou também que o opressor tem poder. Quem é o opressor? Serpente, o dragão, todos eles representam o demônio, o mal. Pode ver que eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles tinham muitos joguinhos. E nos joguinhos sempre aparecia dragão, soltando fogo. Tudo bem, eram só joguinhos, brinquedos deles, né? Mas eu ficava sempre pensando, por que sempre tem que ter um dragão? Então até os joguinhos que possam parecer coisas mais simples, tem um fundo já de que ele é o vencedor, que o dragão vence, que ele é o campeão. Outra coisa que o pastor Elias falou, que eu achei muito interessante, disse que o Satanás é o treinador para os propósitos dele. Ele quer nos treinar. Ele treina aquelas pessoas que se colocam nas suas mãos. Treina. Ele domestica aquele leão para alcançar os propósitos dele. A gente não vê os domadores de cães, de leões, dos animais? Assim faz Satanás com aqueles que se colocam nas suas mãos, né? E o dragão também está sempre presente. Também ele falou sobre o sistema político da época de Roma, militar, religioso, sobre a democracia que é feita no nosso país, é tentado fazer, pelo menos falam que é democracia, não vamos entrar nesse caso. Mas também muito sobre a soberania de Deus. Então foi muita bênção para mim e espero que os irmãos tenham conseguido entender. Claro que, como ele mesmo falou, Apocalipse não é um livro para se entender totalmente, é um livro assim profético. O número 666, também as pessoas ficam procurando onde que está esse número, está no Papa, está nesse lugar, está no outro lugar. Mas não existia números como hoje, número 1, número 2, número 3, número 4. Então até esse número 666 não é exatamente que seja esse número, ninguém pode garantir essa questão, pelo que eu entendi, não é mesmo? Outra coisa que ele disse, que o opressor, ele é limitado. Ele é limitado. Nada é eterno. Só Deus é eterno. E o opressor é limitado. Até quando fala do tempo de 3 anos e meio, é mostrando os limites das coisas, né? Mas o meu tempo já está acabando, porque eu tinha 4 minutos, já passou. O opressor se parece com Cristo, mas é Satanás. E há muitas igrejas que estão assim. Parece que está falando das coisas de Cristo, mas estão nos convencendo do mal, daquilo que não é do Senhor. Falou também que a religião engana mais que a filosofia. Então muita gente está certo que está nas igrejas, é de manhã, é de tarde, mas ela está redondamente enganada, porque está enganada porque lá Satanás se parece com o opressor, se parece com Cristo, mas não é Cristo. Também o encerramento dele foi falar que nós devemos fazer o quê?
amar, orar, ler a palavra, depender, socorrer aqueles que precisam, ser generoso e resistir ao mal. Em resumo, foi isso, essa resistência espiritual que foi ensinado sobre Apocalipse 13, foi grande bênção e para mim foi o que eu aprendi. Muito obrigado a todos e muito obrigado, querido e amado pastor Elias. Tá? Boa noite. Eu amo a Igreja Batista Moriá, porque foi nessa igreja que eu tive um encontro com Deus. Comecei a estudar sobre a palavra, fui muito bem recebido e hoje me sinto parte dessa família. Eu amo a Moriá porque a Moriá é um verdadeiro refrigério. Logo que eu cheguei eu notei isso e disse, aqui é um excelente lugar, refrigério para qualquer coração aflito. A palavra de Deus, a cânticos, a louvores de maneira discreta, suave e que fala muito ao coração. Por isso eu amo a Moriá. Eu amo a Moriá porque a palavra de Deus é pregada de forma muito séria, com muita sabedoria e nos ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia. Eu me identifico e gosto da Moriá porque ela é uma igreja humana e leva a palavra de Deus a sério. Bom, eu amo a Moriá porque foi a única casa onde a minha família e eu fomos acolhidos com todo o amor, com todo o carinho do mundo no momento que nós mais precisávamos. É a casa onde eu me encontrei como pessoa, onde a cada dia mais eu aprendo sobre a palavra de Deus, é onde os meus filhos frequentam, é onde eles também começam a conhecer os caminhos do Senhor. E foi a casa que, com a graça dele, eu fui batizada. Então eu sou muito feliz por ter vocês em nossa vida. Obrigada. Eu amo a Moriá porque eu tenho os amigos e também a gente fala sobre Jesus. Bom dia, meus irmãos da Moriá. Eu gostaria de parabenizar a Igreja Moriá. Eu amo muito essa igreja, pois lá me batizei. E temos muitos irmãos queridos lá. E eu escuto a palavra de Deus também. Obrigado. Eu amo a Igreja Evangélica Batista Moriá porque faz parte da minha vida. Bom dia para os irmãos. Eu amo a Igreja Evangélica Batista Moriá porque é como se fosse a minha família. É a minha família Moriá. Tenho amigos muito achegados. Encontro novos amigos também achegados. Junto com a igreja, posso adorar a Deus e é uma beleza cantar as músicas de louvor e adoração a Deus, ouvir os sermões. Então posso aprender de Deus, posso também prestar serviço à comunidade e à igreja, posso ter comunhão e aprender e ensinar o Evangelho. É super gostoso viver na Igreja Batista Moriá. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor.
Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Em teus apertos te lembra que